Olá, como estão? Tudo bem? Vamos então a mais uma aula, aula 6 da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química 3, do curso de Licenciatura em Química da Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, vamos dar início a um novo tema, que esse tema vai ficar conosco nas próximas 3 aulas, aula 6, 7 e 8, se vocês tiverem tido a curiosidade de olhar o nosso material. Então, nessa aula aqui, uma forma de ensinar, né, é uma proposta que a gente está trazendo, uma estratégia de ensino que é bem discutida, que é a resolução de problemas. E aí a gente vai discutir, em linhas gerais, o que consiste o ensino baseado na resolução de problemas, quais são as suas características, por que se utiliza, né, qual é a justificativa para essa abordagem, quais são os aspectos positivos da abordagem, como a gente já vem conversando em outras aulas, para toda e qualquer proposta de estratégia de ensino, ela sempre apresenta aspectos positivos e negativos, e a gente, enquanto professor, vai tendo esse leque e vai podendo utilizar essas diferentes propostas na sala de aula. Então, os objetivos dessa aula de hoje serão analisar os elementos necessários para que se possa trabalhar por meio de resolução de problemas com os estudantes na educação básica, reconhecer, então, quais são os aspectos positivos e quais são as limitações do ensino baseado em resolução de problemas. E o último objetivo é chegar até um consenso sobre o significado do termo problema. A gente assume ele como sendo um termo polissêmico, e por conta disso, na hora que a gente pensa ele do ponto de vista didático-pedagógico dentro de uma estratégia de ensino, ele tem que ter um determinado sentido que esteja coerente com essa proposta. Acho que ficou um pouco ruim aqui o slide, mas vamos ver se eu consigo tirar o meu rosto para ver se vocês podem ver de uma forma melhor. Então, vamos lá. A gente tem que considerar alguns aspectos iniciais, tá? Dessa estratégia. Um primeiro é como é que a gente apresenta, né? Como normalmente os professores apresentam os problemas para os estudantes na sala de aula. Às vezes, a gente considera que uma determinada situação ela é um problema, mas, na opinião dos estudantes, nem sempre é. Por exemplo, tinha um artigo, eu não me lembro agora quem que era o autor, mas eu me lembro do episódio, que era discutindo com a criança de uma determinada região, não me lembro se na Amazônia, né, que tinha um gafanhoto, e o gafanhoto não teria, não sei se um gafanhoto, um aracnídeo, que não teria todas as patinhas, então, não tendo todas as patinhas, ele não iria sobreviver, então isso seria um problema. E a criança respondeu para eles assim: não, tudo bem, não vai conseguir sobreviver, mas em compensação ele vai ajudar vai servir de comida para outros animais que estão aqui dentro da floresta. Então, veja, para o professor que achava que aquela situação, a partir daquele contexto e dali dar início a um questionamento, poderia ser um problema, para o aluno não era, né? Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que a gente pode considerar uma determinada situação como sendo um problema, né? Mas para os nossos estudantes isso aí pode ser algo muito sem importância, muito trivial. Então, esse aspecto é um aspecto bastante interessante para a gente poder considerar o que é um problema e o que ele pode ser considerado um problema para os estudantes, do ponto de vista didático-pedagógico, para essa estratégia. Um outro ponto é que nem todos os estudantes vão ter interesse, né, nessa atividade, ou ainda, muitas das vezes eles vão levar tempos diferentes para resolver uma determinada situação, né? Então, assim, em linhas gerais, esses pontos que a gente está trazendo, ele vai sinalizar algumas questões ou alguns aspectos do que a gente assume, né? Qual é a concepção que se assume para ensinar química
dentro de uma perspectiva dessa estratégia de ensino baseado na resolução de problemas. E aí, na nossa aula, a gente vai chamar um pouco a atenção sobre que concepção seria dentro dessa perspectiva, né? Então, alguns autores consideram que ensinar química, então ele pode ser entendido como levar os estudantes a aprender ou a entender, né, ter acesso, né, a ferramentas, né, para resolver uma determinada situação. Ele vai precisar mobilizar uma série de conhecimentos, né, uma série de saberes que podem estar relacionados ao conhecimento científico ou não. Eles vão, a partir dessa relação, eles vão poder compreender, interpretar, prever os fenômenos e as transformações químicas, né, explicá-las, modelar. Então, assim, uma série de habilidades vão poder ser mobilizadas a partir do processo de resolução de um determinado problema. Então, ensinar química dentro dessa perspectiva de resolução de problema, ela iria mobilizar uma série de ferramentas e conhecimentos dos estudantes. E aí, nesse sentido, dentro dessa perspectiva, o papel do professor, então, vai ser de procurar e planejar, porque a gente já tem um leque de outras atividades, né, que estão disponíveis aí na literatura, em diferentes revistas do professor, manual do professor, né, dos livros didáticos. Então, a gente já tem uma série de materiais, de situações, então eu posso, enquanto professora, procurar essas situações, ou planejá-las, ou ainda adaptá-las, né, para que elas se transformem em situações relativamente abertas e que possam promover nos estudantes uma busca e apropriação dessas estratégias, né, como ferramentas, né, procedimentos, né, seriam que ele vai poder utilizar para atender uma determinada situação, uma questão escolar, e que essas também podem estar ligadas ou não ao seu cotidiano, né? Então veja que em linhas gerais, essa proposta da aprendizagem, do ensino, desculpa, baseado na resolução de problemas, ela tem um foco nessa relação da necessidade de utilizar conteúdos procedimentais, né, procedimentos relacionados aos conhecimentos científicos, né. Então, assim, é um foco bastante intenso na questão procedimental. Então, o que que é um problema nesse sentido? Então, se eu estou agora fechando, né, cada vez mais ver a concepção do que seria, qual é o papel do professor, então o que que seria um problema do ponto de vista didático-pedagógico? Essa é uma condição fundamental para pensar na estratégia de ensino. Então, os problemas, de modo geral, eles consistem em um desafio e possuem determinadas características que são muito próprias e elas são diferentes em cada contexto. Quer dizer, isso daí, apesar da gente ter o âmbito, essas características que são próprias, né, do que seriam esse tipo de desafio, mas ela tem como ponto central instigar no estudante a capacidade de raciocínio, né, uma capacidade que eles possam ficar interessados em resolver aquele desafio, né. De toda forma, é uma maneira muito rica, né, não só de ensinar, mas também de aprender química, já que a gente está estimulando nos alunos a capacidade criativa dele, né. Então ele vai ter que desenvolver essa capacidade de criação, ele vai ter que decodificar todas as informações que estão apresentadas ali naquele desafio. Então, sendo o desafio, eu tenho uma série de informações que precisam ser decodificadas e tenho que buscar uma relação, não só do procedimento, mas também de como planejar determinados procedimentos para que eu possa chegar a resolver, né, a solucionar aquele desafio, né. Tem muitos autores que consideram essa uma perspectiva metodológica para poder organizar o ensino. E aí a gente traz aqui um exemplo, né, dessa proposta. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar.
Não, eu acho que eu não vou conseguir ficar aqui, porque vai atrapalhar a leitura de vocês. Um exemplo é quando o professor quer abordar o conteúdo de reações químicas, e aí ele vai utilizar essa perspectiva da resolução de problemas. Então, ele vai trazer um contexto, e aí esse contexto, esse desafio é por meio de uma atividade experimental, né? Então, qual que é o contexto? Qual é a atividade que ele está apresentando para que, a partir dela, ele possa formular um problema, né? Então, vai ser a partir dessa situação. Então, a situação é que o professor apresenta 2 recipientes contendo soluções com a mesma concentração, então, e o mesmo volume, então eu tenho uma solução de ácido acético, solução aquosa de ácido acético, o aqui tem que ficar do lado da fórmula, tá? Então, tá equivocado aqui. E um outro do ácido clorídrico, também com a mesma concentração e o mesmo volume. E aí, o professor adiciona, né, as 2 soluções a esses 2 recipientes, 5 gotas de um indicador chamado alaranjado de metila, e pede para que os alunos observem, né. Lembre-se que quando ele separa, coloca as 2 soluções nos frascos, elas são incolores, tá. Isso aí é importante de saber. Então, tanto a solução de ácido acético como a solução de ácido clorídrico, as 2 são incolores. E aí, ao adicionar as 5 gotas do indicador do indicador alaranjado de metila, né, eu tenho um ácido, os 2 são ácidos, né, e aí o professor solicita que o aluno observe o que aconteceu com a coloração. Então, na solução de ácido acético, passa a ficar alaranjada, e na solução de ácido clorídrico passa a ficar lilás, né. Então, a gente tem ácidos com as mesmas concentrações, os mesmos volumes, e a gente coloca o mesmo indicador e eles têm comportamentos diferentes. Então, esse é o contexto, e a partir dessa situação, o professor elabora o problema, né? E aí o problema elaborado é na forma de uma pergunta: por que que essas soluções ficaram então com colorações diferentes, já que ambas são soluções ácidas com o mesmo volume e a mesma concentração? Então veja, o aluno é convidado a resolver esse desafio, esse problema. E aí é importante também a gente poder considerar, né, qual que é o significado do termo problema e quais são as características dentro dessa perspectiva do que a gente está discutindo. A gente já deu um exemplo aqui, já deu para vocês mais ou menos perceberem isso, né? E assim, é, essa, essa, esse significado, né? Ele depende muito de cada contexto e é importante que a gente tenha isso de uma forma muito clara, né? Porque o problema ele é um termo polissêmico. O que quer dizer isso? Ele pode assumir diferentes significados dependendo do contexto de onde esteja sendo colocado. Então, se eu pensar, por exemplo, num livro didático, né, ele pode aparecer lá, né, numa determinada sessão, para que ele resolva um problema matemático, problema de cálculo de concentração, ou às vezes a gente chama os nossos alunos, né, alguns professores podem colocar uma atividade na sala de aula, que é para ele poder escreve no quadro, para que ele possa resolver aquele problema, né. E aí, essa posição que se tem, né, esse significado que se assume para essas situações, né, elas têm que ficar muito bem delimitadas, porque, elas não se caracterizam como problemas dentro dessa perspectiva do que a gente está trabalhando, né. Lembra que a gente comentou logo no início de que um problema é um desafio, né. E aí, sendo um desafio, quais são as características desse termo, né? Então, Bernardino Lopes, ele vai comentar de que o problema é algo do qual a gente não conhece a resposta. E ele pode ter diferentes níveis de complexidade e de dificuldade. E eles podem ter formatos diferentes também. Eu posso ter um problema
prático, né, como esse que a gente acabou de mostrar no exemplo. Eu posso ter um problema que é só de resolução em papel, né, onde eu vou prever qual é o resultado daquele fenômeno, qual é o que vai acontecer com aquele fenômeno. Então, ele pode ter diferentes características. Lester vai também apontar de que um problema ele pode ser entendido como uma situação em que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e no qual ele não dispõe um caminho rápido e direto para levar aquela solução, né? Então, veja, Bernardino aponta de que a gente não tem uma resposta, né? A gente não conhece a resposta, e Lester chama a atenção de que a gente pode ter caminhos diferentes, né? Caminhos que não são tão diretos para poder solucionar. E Diniz sinaliza de que no contexto educativo poderia ser considerado como toda situação que vai permitir uma problematização, seja uma atividade planejada, seja um jogo, seja qualquer outra perspectiva, mas desde que ela tenha a capacidade de possibilitar ao estudante um processo de investigar qual é o caminho que vai levá-lo à solução, né? Vejam que essas três perspectivas, apesar de elas terem pontos em comum, elas são bem diferentes daquilo que a gente entende como um problema que está dentro de um livro didático, né, que normalmente a gente comenta, né, às vezes muitas concepções de professores consideram como problema. E aí a gente já chama a atenção de que problema, né, ele é diferente de exercício, né? O exercício eu tenho uma resposta, eu vou ter um caminho para poder alcançá-lo, né? Então tem um caminho rápido, né, para poder resolvê-lo, né? Então assim é bem diferente de problema dentro da perspectiva dessa estratégia de ensino. E aí eu vou tentar trazer um resumozinho aqui rapidinho dessa nossa aula, que é o que consiste, né, essa resolução de problemas, essa estratégia, essa proposta. Então é uma forma de ensinar, tá? É uma forma de ensinar. E sejam os problemas ou as situações no qual os alunos vão ter que propor soluções, né? Então isso é um ponto. O outro aspecto também que a gente considera é que ele pode ter vários aspectos positivos. Por exemplo, permite para o aluno que ele possa diagnosticar, né, as suas próprias ideias com relação àquela situação, aquele problema que a gente está trazendo, que normalmente ele tem um caráter científico, ele está envolvido dentro de um conteúdo químico, né? Ajuda, né, um outro aspecto positivo, ajuda os estudantes a construir novos conhecimentos a partir dessas situações, leva também à aquisição de habilidades para resolvê-la, né? Também leva à promoção de atitudes científicas, né? De como é que você vai tentar delimitar, decodificar o que está sendo apresentado e qual é o caminho que vai ser levado para poder fazer aquela investigação e resolver o problema. Então, isso é uma atitude científica, né, muito próxima daquelas que são mais positivas com relação à ciência, né? Ajuda também a trabalhar conceitos científicos, né, de uma forma mais consciente, porque aí eu vou ter, se eu estiver fazendo uma atividade que compartilhando com os colegas, né, então para resolver um determinado problema, então esses conceitos são compartilhados ali, né? E aí, normalmente se tem mais ou menos os mesmos passos para resolver esses problemas, né? E esses passos, né, eles podem ser transpostos para uma situação do dia a dia do aluno, né? Então, assim, isso em linhas gerais era o que a gente queria falar isso para vocês, né? Mas a gente vai dar continuidade a esse tema, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a tipologia, né, dos problemas, né? E como é que a gente pode trabalhar para resolvê-los em sala de aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.